Boa tarde, senhoras e senhores. Estamos dando início a esta audiência pública, convocada por este vereador, Manuel Afonso Lozila. Irei presidi-la de acordo com os artigos 58I e 58J da Resolução 263 de 90, do que é o regimento interno da Casa, para discutirmos modelos de cidade inteligente, em especial para o município de Bauru. Em pé todos, invocando a proteção de Deus, os vereadores da Câmara Municipal de Bauru iniciam os trabalhos dessa audiência pública às 15h08. Podemos sentar. Lembramos que nos termos do parágrafo 2º do artigo 58J do regimento interno, iremos encerrar essa audiência até às 18h08. Estão presentes nesta audiência a vereadora Chiara Ranieri, além deste vereador Manuel Afonso Lozila. Foram convocados para participar da audiência o prefeito municipal, Clodoaldo Armando Gazeta, e as secretarias municipais de Planejamento e Desenvolvimento. Foram convidados todos os demais secretários municipais, presidentes do DAI e Endurbe, Ministério Público, Polícia Militar, Civil, Federal, OAB, Defensoria Pública, Poder Judiciário, CREA, ASENAG, CADEM, CONDEMA, CODEPAC, Conselho Municipal de Habitação, CONTUR, Conselho Municipal de Segurança e a empresa Geo Ambiente. Estão presentes ainda Flávio Marcos de Souza, Nelson Ribeiro da Silva, do Movimento Popular, Aline Fogolin, secretária de Desenvolvimento Econômico, Maurício Castro, da Geo Ambiente, Kevin Akio Ikegami, da Secretaria do Planejamento, Vinícius Ramos, da Secretaria do Planejamento, Otaviano Rossi, da Câmara Municipal. Justificamos a ausência também do vereador Sérgio Pereira Brum, por motivos de compromisso já assumidos anteriormente. E, conforme determina o regimento interno desta Casa, a palavra será dada aos convocados e, em seguida, nós abriremos a toda a população, aqueles que queiram fazer questionamentos ou fazer alguma observação. Gostaria de também convidar os colegas que estão lá no plenário, quiserem adentrar aqui, fiquem à vontade de sentar aqui nas nossas cadeiras. Quem estiver assistindo a audiência pela TV Câmara, na TV, no Facebook ou no canal da TV no YouTube, também pode participar enviando perguntas ou comentários. Essa sessão está sendo transmitida ao vivo, está sendo gravada também. Basta mandar uma mensagem pela página da TV no Facebook, TV Câmara Bauru, ou pelo WhatsApp. Anote aí o número, DDD 14 98 119 5511. 98 119 5511. A pergunta ou comentário será encaminhado na mesma hora e nós responderemos ou também comentaremos as perguntas por aqui. Se não houver tempo, a gente responderá a pergunta no próprio WhatsApp. Então, o objetivo dessa audiência pública vem no anseio de tentarmos trazer à nossa cidade um modelo mais inteligente, um modelo mais habilidoso, um modelo mais técnico que possa ser trabalhado em todos os processos do nosso município. Nós, ontem, na Câmara Municipal, acabamos aprovando a Lei Municipal de Desburocratização, e acho que esse conceito de cidade inteligente vem um pouco ao encontro daquilo que nós discutimos aqui, o anseio de toda a população para que a gente possa
minimizar os gastos com burocracia, que a gente possa se utilizar de um modelo inteligente para atender melhor a população, para que a população tenha um serviço de maneira mais rápido, mais acessível e o órgão governamental também tenha condições de trabalhar a sua eficiência, de avaliar a sua eficiência, corrigindo seus processos, medindo o tempo de atendimento à população, conferindo e agregando o SLA para cada uma das pastas, no sentido de que a população tenha o devido respeito e o devido atendimento. Eu acho que o primeiro passo é muito simples de ser dado, basta apenas vontade, até porque de todo o modelo de cidade inteligente, os primeiros passos, o investimento é muito pequeno, obviamente que depois vem algumas questões que se tornam um pouco mais onerosas. Nós temos aqui a presidente da nossa Comissão de Ciência e Tecnologia, a Chiara, que vem fazendo um excelente trabalho junto aos órgãos e às empresas de tecnologia, associações de tecnologia na nossa cidade. Então, nós temos muita condição de crescer, mas precisa dar o primeiro passo. É uma pena que tenhamos aqui apenas a Aline Fogolin, da Secretaria do Desenvolvimento, como secretária, e, obviamente, a Secretaria do Planejamento está aqui representado, mas eu acho que os maiores propulsores e aqueles que deveriam angariar a bandeira de uma cidade inteligente são os próprios gestores, são os próprios secretários e até mesmo o prefeito municipal. Infelizmente, se dá muito pouca importância para aquilo que pode gerar uma eficiência, e talvez muita importância. A secretária do Planejamento também está presente aqui, a Letícia Kirchner, e se dá muita importância às questões aí, braçais até, as questões que dependem de um esforço muito grande. Então, que os nossos gestores municipais, enfim, aqueles que precisam pensar a cidade de um modo diferente, possam avaliar as apresentações que aqui serão feitas, e que eu já tive uma prévia, são de suma importância, muito bem trabalhada por todas as secretarias que farão as apresentações aqui, e as empresas que também fizeram inscrição, porque é o futuro. Não existe mais uma cidade onde os ofícios e ordem de serviço vão sair pelo papel. Não existe mais isso, e quem estiver pensando dessa maneira tem que pegar o chapéu e ir embora, porque nós precisamos evoluir. Então, eu gostaria de convidar a secretária do Desenvolvimento para que pudesse iniciar a sua fala e a gente poder seguir, e na sequência, certamente, outras pessoas também farão. Boa tarde a todos, aos vereadores que presidem hoje essa audiência pública, muito boa tarde a todos que aqui estão presentes, nos ouvem, e gostaria antes até de fazer uma breve apresentação desse tema, que eu julgo de maior relevância, talvez um dos mais relevantes que foram tratados aqui nessa Casa de Leis. Parabenizar o vereador Manuel Ozila pela iniciativa. Como bem ele disse, é assunto de extrema importância, para a nossa cidade. No contexto atual aí do desenvolvimento econômico como um todo, nós passamos pelo tema de cidades inteligentes, e hoje a gente veio passar de maneira muito ainda breve, mas muito consistente, quais são as ações que nós já realizamos e o que está por vir. Parabéns, vereador, por essa iniciativa. E lembrando que a cidade inteligente já começou pela Câmara Inteligente. Parabéns pela Câmara aí, por ter o acesso, permitiu o acesso ao WhatsApp, Facebook, e hoje que venham aí as dúvidas, as perguntas que a gente possa somar. Então, eu vou pedir para a nossa equipe da Secretaria de Desenvolvimento, como é do conhecimento de todos, o nosso organograma ele é muito enxuto, nós não temos nem o orçamento e nem a equipe para trabalhar com o tema da inovação e da tecnologia,
Mas, a pedido do nosso prefeito, desde quando assumimos o governo municipal, nos foi dada essa missão de trabalhar com o tema da ciência, da inovação e da tecnologia. Nós abraçamos essa causa, juntamente com tantas outras instituições e entidades da nossa cidade, a nossa Câmara Municipal, e também pensando justamente nesse tema, como é que nós tornamos a cidade de Bauru inteligente em todos os sentidos, para que ela seja mais atrativa, para que ela seja mais literalmente inteligente e saiba aproveitar os recursos que ela possui. Enquanto o pessoal está buscando aí a apresentação, a gente gostaria de passar para vocês que nos ouvem e estão aqui conosco, que esse ano, até em função da proposta do novo organograma, nós fizemos ao nosso prefeito Gazeta a solicitação e também o pedido para que ele possa considerar que a nossa Secretaria de Desenvolvimento ganhe braços operacionais técnicos a esse respeito. Que a gente tenha, por exemplo, alguém de mercado tendo esse olhar dentro da nossa secretaria, que a gente crie algumas outras possibilidades para que a gente possa engrandecer o papel da nossa prefeitura nesse tema e que a gente efetivamente consiga propiciar meios de atrair não só novos investimentos, mas que a gente também possa coordenar, como bem disse o vereador Lozila, o trabalho das demais secretarias, né? Porque uma cidade inteligente é aquela que congrega todos os seus potenciais, utilizando, obviamente, da ferramenta de tecnologia, de inovação. Lembrando também que a nossa secretaria ela esteve, durante esses últimos 2 anos, fazendo visitas a todos esses ecossistemas de inovação e cidades também do porte de Bauru, outras maiores, outras menores, que já estão utilizando técnicas e também serviços, tornando muito mais competitiva a essa cidade e também acelerando processos de tecnologia. Cidade de Presidente Prudente, por exemplo, é uma surpresa muito agradável para nós. Lá existe uma secretaria de tecnologia. O secretário Rogério Alessi é um grande parceiro, tem sempre compartilhado conosco as experiências, e Prudente tem alcançado níveis muito interessantes no estado de São Paulo, em todos os aspectos. Por quê? Existe uma equipe técnica o tempo todo pensando na tecnologia, pensando em novas formas de otimizar os recursos, não só da própria prefeitura, como também na iniciativa privada. E a gente, então, aqui, nós sugerimos ao nosso prefeito que a gente tenha minimamente nesse novo organograma essa proposta, não de uma nova secretaria, mas sim de uma pequena célula para que a gente possa dar vazão a tantos projetos, a tantas experiências positivas que a gente tem desenvolvido aqui na cidade de Bauru. Lembrando que também, o ano passado, nós pavimentamos este processo, esse ecossistema, lembrando também, com a ajuda da Câmara Municipal, com a ajuda das universidades públicas, privadas, as instituições ligadas ao setor de tecnologia, e trabalhamos bastante, por mais de um ano, né, vereador Chiara, na concepção da Lei de Inovação. Ela foi aprovada o ano passado. Eu brinco que a gente tem um ano de 2019 de muito trabalho, porque a gente forma, a partir de agora, o Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, que vai trazer todo o arcabouço necessário para a gente poder desenvolver as políticas públicas para cidades inteligentes, por exemplo, fomentando a integração das empresas privadas com o poder público, trazendo incentivos na questão fiscal para as empresas que aqui se instalam, trazendo também prêmios e fomento para que a gente possa ter mais investimento em pesquisa e ciência, mesmo dentro do município, que isso é fundamental, e também tendo como pano de fundo a importância de termos um ministro bauruense, com muito orgulho. Já temos uma agenda com o ministro Marcos Pontes agora, para final de março, início de abril. Vamos levar a ele um projeto nosso, municipal, que foi escrito a várias mãos, está sendo finalizado essa semana. Ouvimos algumas das maiores empresas de tecnologia e de inovação de Bauru, ouvimos também um pouco da nossa prefeitura, fizemos um trabalho junto às universidades para que a gente possa entender o que Bauru precisa para se tornar uma cidade inteligente. Então, nós fizemos a nossa lição de casa, como secretaria que recebeu a incumbência de iniciar esse processo em Bauru. Nós temos muito potencial dentro das nossas universidades, nas nossas instituições, mas isso tudo, talvez, se nós não estimularmos via medidas de políticas públicas municipais, isso tudo fica muito
dentro de cada instituição. Então, a gente espera que agora, este ano, através da lei, através da Constituição do Conselho Municipal e de tantos projetos que a gente já tem listado aí para esse ano, planejado, nós vamos conseguir avançar de maneira muito prática em ações para tornar Bauru, sim, uma cidade mais atrativa e mais inteligente. Nós estamos aqui abrindo a apresentação, nós trouxemos alguns dados para ilustrar esse conceito de cidades inteligentes, que depois deve ser, inclusive, trabalhado também pelas empresas que aqui estão, outras pessoas que irão apresentar o assunto. A Secretaria de Planejamento também aqui presente, através da secretária Letícia e da equipe, também integrada conosco em muitas dessas políticas públicas para poder dar vazão a todos esses projetos, porque a Secretaria de Desenvolvimento ela trabalha o conceito, traz para a prática o que é necessário, planeja junto com os parceiros e organizações, mas, na hora da prática, obviamente, a gente precisa da integração de todo o poder público, a prefeitura como um todo. Então, nós trouxemos já, como um indutor dessa audiência pública, e depois nós vamos permanecer à disposição, o processo de entender um pouquinho do conceito de cidades inteligentes. Então, o que é considerada uma cidade inteligente, para que aqueles que nunca ouviram esse tema ou não entendem algumas das questões que fazem parte dessa designação, sejam importantes saber. Segundo a União Europeia, que é uma grande indutora de projetos, inclusive de cidades inteligentes, são sistemas de pessoas que podem interagir utilizando alguns veículos, como, por exemplo, energia, materiais, serviços, financiamento, para que seja um catalisador entre o que é possível dentro do desenvolvimento econômico, sempre em melhoria da qualidade de vida. Então, uma cidade inteligente é aquela que sabe muito bem aproveitar os seus próprios recursos, de maneira que traga sempre como benfeitoria ou como produto final a qualidade de vida das pessoas que vivem nela. Os fluxos, essa interação, por que é considerado inteligente? É feita uma leitura estratégica do que existe de infraestrutura e serviços de informação com competências da própria gestão urbana. Então, quais são as necessidades dessa cidade ou o que ela tem de maneira mais urgente que a gente possa resolver ou colocar dentro do eixo de trabalho para que essa cidade tenha tecnologia, inovação e informação de modo a construir propostas concretas para serem resolvidas. Hoje, a cidade inteligente ela tem que ser muito criativa, muito sustentável, ela faz uso da sua tecnologia como participação dos cidadãos. Então, aqui a gente está falando de energias renováveis, a gente está falando também de economia criativa, a gente está falando de economia circular, de cidades criativas. Então, são vários conceitos que, dentro do conceito geral de cidades inteligentes, a gente tem como trabalhar dentro do município. Aqui, apenas como um fator de esclarecimento ou de agregar valor aí à nossa apresentação, na Espanha existe um referencial que é muito utilizado nas questões de cidades inteligentes e por grandes universidades, que traz dentro do Cities in Motion Index, são 10 dimensões que indicam a inteligência de uma cidade, ou seja, por onde a gente começaria, por onde a gente faria a análise do planejamento de uma cidade inteligente. Então, nós estamos falando de governança, nos mais diversos aspectos, a própria administração pública, o planejamento urbano, a tecnologia como uma ferramenta por si só, o meio ambiente, as conexões internacionais, a coesão social, o capital humano e a economia como um todo. Dentro de todos esses itens, como nós falamos no início, nós criamos, então, esse trabalho através de uma comissão provisória de ciência e tecnologia, porque o poder público sozinho não tem know-how e nem expertise para trabalhar esses assuntos tão importantes e relevantes. Então, nós buscamos essa ajuda com outras secretarias, com Câmara Municipal, com as instituições públicas e privadas, e criamos, através da Lei Municipal de Inovação, esse Conselho Municipal, que, a partir desse mês, ele se consolida, ele vai ser formalizado
para que, dentro desse conselho, a gente possa prever políticas públicas para tornar a cidade, então, dentro do caminho das cidades inteligentes. Aqui um pouquinho de Bauru na rota, né? A gente brinca aí na rota da inovação. Nós tivemos participando de vários fóruns e oportunidades tratados deste tema. Então, a nossa equipe, eu e junto com a equipe, novamente, estivemos desde fóruns da União Europeia, em São Paulo, tivemos também encontro regional das cidades inteligentes, São José dos Campos, também em cidades como Marília, Botucatu, também tivemos em Jundiaí, a própria Presidente Prudente, que foi uma surpresa muito agradável. Tivemos também no maior evento de tecnologia e inovação do Vale do Paraíba. Também tivemos a graça de sermos convidados para um evento com o cônsul norte-americano em São Paulo sobre cidades inteligentes. Então, durante esses últimos 2 anos, nós fomos primeiro conhecer o que nos espera, qual é o cenário que a gente tem. Para que a gente possa agora, de acordo à nossa realidade, ao nosso orçamento e às nossas políticas públicas, construir propostas. Então, eu imagino que, da nossa parte, nós vamos consolidar esse trabalho agora através da nossa comissão municipal, que tem o apoio e a interação de todas as entidades que nós citamos. Muitas outras iniciativas virão, desde a parte de educação, porque uma cidade inteligente é aquela que já educa para o futuro. Então, o nosso ensino médio, nós temos já planejado um projeto com o ensino médio, projeto com as universidades, que também foi tema desta casa, na interação, no estímulo à interação das secretarias municipais junto às universidades, e a gente também, como CDCom, já temos 2 projetos encaminhados, um com a Unesp, um com a USP, e virão outros que nós já recebemos demanda para isso. Então, essa interação vai ser extremamente importante para que a gente possa ter políticas públicas adequadas, lembrando sempre que, ao final, o resultado é em prol da população, é em prol do bem-estar das pessoas e daqueles que convivem nessa cidade inteligente. Nós poderíamos ficar aqui citando outros exemplos de como essa inteligência pode mudar a realidade de uma cidade, mas eu acredito que tenham outras pessoas que farão a apresentação nessa audiência. A gente vai permanecer aqui à disposição. A própria secretaria também aguarda, com o novo organograma, esse impulso, esse fluxo novo, para que a gente também aproveite esse potencial de Bauru, como entroncamento logístico, polo universitário, com toda a cadeia produtiva industrial que nós temos aqui, o próprio turismo de negócios, que já foi objeto de audiências públicas, enfim, nós temos aí um grande potencial que merece ser levado em conta de maneira muito séria e de maneira muito técnica. Então, nós nos esforçamos, viu, vereador Lozila, isso a gente quer agradecer, inclusive, o apoio da Câmara Municipal, mas a gente está sempre se esforçando para atender essas demandas, ainda que não tenhamos, lembrando bem, nem orçamento e nem organograma para isso ainda. Mas acho que já caminhamos bem, mesmo não tendo esses recursos, de maneira muito criativa, muito participativa, trazendo a comunidade, a sociedade para participar desse processo. Então, da minha parte, eu encerro. O Ariel Barca está aqui, que é o nosso diretor também da CDCom, que se faz presente, e a gente permanece à disposição para o que for necessário. Obrigado, Aline, pela participação. Eu gostaria de registrar, já registrei aqui a presença da secretária do Planejamento, a Letícia. Também registro aqui a presença do professor Camilo Ferrarese, coordenador do curso de Direito da FIB. Eu também gostaria de registrar a presença do Dr. Eric Fabres, presidente do nosso Departamento de Água e Esgoto, DAI. E gostaria de lembrar a população que está nos assistindo pela TV, pelo Facebook, pelo canal do YouTube da TV Câmara, que hoje nós iniciamos um processo de interação com a população. Então, você pode mandar suas sugestões, perguntas, nós encaminharemos aqueles responsáveis pela própria página da TV Câmara no Facebook, TV Câmara Bauru, ou pelo WhatsApp, DDD 14 981 19 55 11. Então, aguardamos o seu contato. A secretária do Planejamento tem alguma ponderação a fazer? Vai fazer alguma apresentação? Então, acho que pode falar, daí a gente depois já parte para...
Deixar aqui, né? Obrigada. Obrigada. Boa tarde a todos. Boa tarde aos vereadores presentes. Primeiramente, agradeço pelo convite de estar aqui. Acho que esse tema é muito importante e ser trazido para que, de fato, a gente se aprofunde nessa questão, né? A nossa secretária de Desenvolvimento, Aline, já falou bastante dentro da questão da comissão e de uma série de aspectos que estão sendo tratados pela secretaria. E eu venho apenas a complementar algumas informações que eu acho que são pertinentes, no sentido de ações municipais que nós estamos tentando fazer agora, para trazer um pouco dessa modernização e interação que é necessária para que Bauru entre no nível de governança, no nível de gestão pública, dentro do seu tempo. Deixa eu arrumar o microfone, ele está caindo aqui. Perto mais aqui. Pronto, acho que deu. Obrigada. Bom, enfim, a gente tem esse compromisso, quando a gente fala dos processos que precisam ser aprimorados, né, que é o histórico dentro da Prefeitura de Bauru e da cidade de Bauru, né, de procedimentos ainda obsoletos que nós convivemos e que lutamos por essa mudança. Eu também não era funcionária pública, me tornei funcionária pública 2 anos atrás, quando eu assumi a Secretaria de Planejamento. E também tive muita dificuldade de me adaptar a essas condições de falta de informatização e modernização que nós vivemos hoje. Contudo, eu vejo que, ainda que a nossa vontade, digo isso também por uma pessoa que estava de fora e entrou no município querendo fazer coisas nesse sentido, a gente tem aquela vontade de poder fazer todo o processo de informatização rapidamente. As coisas nem sempre são no tempo que a gente deseja, mas nós conseguimos avançar, acredito nisso. Quando a gente trata, por exemplo, que para 2019 nós já previmos orçamento para determinados procedimentos de informatização. Um deles é a informatização dos processos de aprovação da Secretaria de Planejamento, de forma a torná-los mais céleres, ter uma entrosação muito maior entre quem dá entrada num processo, entre as pastas envolvidas no município, para que nós possamos ter mais velocidade e eficiência no serviço que a gente presta para a população, incluindo até economia de processos, papéis e burocracia, né? Então, esse é um procedimento hoje que já está em licitação, né? Nós montamos todo o processo ano passado, esperando o orçamento do ano 2019 para poder soltar e já trazer um pouco disso para dentro da prefeitura. E a outra meta que nós temos esse ano é de poder implantar processos de sistemas de informação geográfico. Nós, dentro do processo de revisão do plano diretor que nós já estamos iniciando, todos os mapeamentos eles já vão vir numa condição georreferenciada para que a gente possa trabalhar em sistemas geográficos. E também, junto à Secretaria de Finanças, a CEPLAN e outras pastas, estamos nos organizando para poder trazer essa ferramenta para o município de Bauru, com a criação de um portal de consulta, que, de fato, a gente possa mudar de patamar o nível, a condição de participação das pessoas, de consulta, de informação, de transparência que a gente possa ter pelos serviços prestados. Então, eu vejo isso como um avanço, porque nós conseguimos, em primeiro lugar, fazer um planejamento orçamentário para entrar em 2019 com essas propostas em vista de implementação. No caso da informatização dos processos da Secretaria, isso já está, como eu disse, na licitação, e o processo da parte de georreferenciamento, sistemas geográficos, ele ainda está em construção, mas deve ser lançado ainda em 2019. Tá? Bom, enfim, quis passar um pouco dessas contribuições, porque eu vejo que, com essas ferramentas, nós teremos uma condição melhor de gestão pública, no que diz respeito à oferta de serviços e capacidade de informar o município de questões que hoje demandam procedimentos burocráticos, como pedido de certidão, pedido de informações, quando, na verdade, as informações elas podem estar disponíveis, né, a todos de uma forma simples. E também na nossa capacidade de criar
as informações, organizar informações municipais, porque temos, não só na Secretaria de Planejamento, mas em várias secretarias, inúmeras informações que, uma vez cruzadas, nos permitirá ter muito mais capacidade de utilizá-las para o bem da cidade. Então, vejo que isso contribuirá muito para que a gente melhore a nossa condição de planejamento de cidade e de gestão urbana. Bom, além disso, falando do organograma, no organograma foi previsto, dentro do Instituto de Planejamento, uma célula vinculada à questão da gestão territorial informatizada, né, do geoprocessamento, para que nós possamos ter, de fato, começar a crescer um núcleo para poder trabalhar mapas temáticos e outras questões. A equipe técnica, inclusive, nós já estamos agora pagando um curso para os funcionários para que eles possam se capacitar na área e poder também contribuir com a construção dessas ferramentas no município. Acho que é isso. Obrigado, secretária. Nós já recebemos aqui, né, perguntas pelo WhatsApp da Câmara Municipal e nós, posteriormente, repassaremos para vocês. E lembrando aqueles que estiverem assistindo, quiserem mandar questionamentos, sugestões pelo WhatsApp, DDD 14 981 19 55 11. Ao final, nós temos mais uma inscrição para apresentação, que é, né, da empresa Geoambiente, e, na sequência, nós abriremos aqueles que queiram falar. Então, né, representantes da Geoambiente que estiverem, fiquem à vontade para que façam suas considerações. Bom, primeiramente, boa tarde. Quero agradecer a todos pelo convite, principalmente ao Manuel, que nos convidou para participar. Viemos de uma empresa privada, justamente pela nossa referência de mercado de prestar serviços para empresas públicas. Então, a Geoambiente é uma empresa que presta serviços há mais de 25 anos para prefeituras, para os estados, para o Distrito Federal, para todo o Brasil, então, e muitos municípios também. Então, a gente vem aí com uma grande carga de experiência para trazer o referenciamento da nossa experiência justamente para aplicar nos municípios, nos estados, e a gente tem acontecido um grande reconhecimento da nossa contribuição. Nós somos especializados em georreferenciamento, e a nossa condição assim, de trabalhar justamente, aproveitando até o que a Alice estava falando, os nossos projetos de inovação que tem acontecido muito em mercado, é justamente essa condição de a gente oferecer os nossos recursos de georreferenciamento para a modernização das cidades e municípios. Isso tem sido um grande acontecimento hoje de mercado. Os municípios, as prefeituras, as secretarias têm buscado essa tecnologia. Nós somos referência de mercado, temos contribuído com isso, porque nós trabalhamos justamente com APIs do Google. Nós somos o parceiro premium do Google, que trazemos o Google Maps, que já é conhecido de mercado, todo mundo sabe, todo mundo já utiliza, considerando essa inteligência que veio de fora para aplicar aqui dentro e trazermos o benefício de uma solução rápida e uma resposta imediata, tanto para o munícipe, quanto para o gestor público, quanto para as secretarias, para todos que podem ser beneficiados com esses recursos. O conceito de Smart Cities que nós já levantamos, inclusive a Aline já falou, já traçou bem, detalhou bem esse conceito, achei isso muito interessante. E assim, só para frisar um pouquinho mais do que a Aline já acabou de dizer, as pessoas da cidade é o que fazem a cidade ser inteligente. Isso tem que ser levado muito em consideração. Então, existem 3 premissas que são básicas para entender o conceito da Smart Cities. Pessoas da cidade que contribuem com a sua inteligência, a sua criatividade, seu contexto de inovação. A segunda dimensão, inteligência coletiva, é esse momento que nos propicia agora, esse momento de a gente se reunir, pensar e chegar ao melhor modelo de negócio para trazer uma gestão pública, com processos automatizados, como de sempre, respostas rápidas, para a gente poder atender o munícipe. E a terceira dimensão é a inteligência artificial, que agora entra a minha parte, que é justamente qual ferramenta, como podemos chegar a esse conceito, como podemos chegar no modelo. Então, a gente consegue justamente trazer para vocês um conceito que a gente já tem aplicado no mercado. A Geoambiente, no ano passado, desenvolveu uma solução chamada Agility. O nome de Agility não é por acaso, é justamente isso, é para trazer agilidade nos processos. Então, assim, o que ele faz? Ele reduz significativamente o tempo de chamado do munícipe. Então, é importante que a gente desenvolva e que o mercado desenvolva ferramentas para atender quem sofre a dor na ponta.
que é o cidadão, que é o munícipe. Ele percebe esse sentimento de dor e a gestão pública tem que tomar ações efetivas. E a máquina burocrática que a gente percebeu ao longo do ano não tem contribuído para que isso aconteça num tempo esperado. E agora, com a nossa solução, com o desenvolvimento, com o nosso conhecimento de mercado e da gestão pública, nós conseguimos desenvolver com inteligência artificial recursos que possam possibilitar vocês entenderem um pouquinho melhor. Eu trouxe aqui uma apresentação que a gente fala um pouquinho do conceito do 156. O 156 é um canal ramal que muitas prefeituras, muitos estados utilizam, alguns 0800, outros são portal de internet, para que você abra uma ocorrência de relevância que possa ser tratado dentro de uma gestão pública com uma resposta para o munícipe ou até mesmo para uma empresa que esteja em dificuldades relacionadas ao município. Nesse contexto, ele entraria por uma triagem. E quando eu falo que entra para uma triagem, ele vai fazer uma seleção do que é prioritário, do que é realmente relevante, de que realmente aquilo faz sentido entrar numa gestão, numa administração para ser atendido. O nosso sistema, através de inteligência artificial, ele vai fazer essa triagem. O nosso sistema ele possibilita que entre duas intervenções humanas, a pessoa que realmente abre o chamado e a pessoa lá na ponta que responde o chamado e evidencia aquilo e soluciona aquele problema. Sim, é o mundo ideal? Sim, para todo mundo. Porque o caminho todo burocrático a gente otimizaria realmente com uma inteligência artificial que cortaria alguns passos, mas na realidade ele vai simplesmente vai mudar, vai alterar a sua forma de humanizar esse espaço para automatizar para uma máquina que vai trazer uma resposta rápida e efetiva. E as pessoas por trás disso vão ter todo o acompanhamento. Então, eu falo um pouquinho para vocês que a gente tem a triagem automática por inteligência artificial, um workflow montado por inteligência artificial, um planejamento montado por inteligência artificial, o despacho de equipes de campos que vão atender o munícipe, que vão atender as questões que demandam das regiões, das localidades, das comunidades. Essas equipes locais elas vão ser acionadas de acordo com a roteirização inteligente da equipe mais próxima, com a sua disponibilidade para atender aquilo com mais rapidez. Então, ou seja, é um contexto que todo mundo fica pensando. A gente cita um exemplo muito clássico. Eu estou parado, de repente, deu um tropeção na calçada. Poxa, tem um buraco na calçada, preciso de um conserto para aquele buraco na calçada. Eu vou abrir no meu celular, eu vou abrir uma ocorrência para aquele conserto. Só que aí eu fico pensando, até que ponto aquele conserto vai ser relevante? Até que tanto tempo aquilo vai demorar para acontecer? Quantas pessoas precisarão tropeçar no mesmo buraco para aquela ação ser tomada? Aí a gente traz o conceito do quê? De uma inteligência, de um sistema que vai ler a minha demanda, vai levar para dentro da gestão pública, vai triar e vai dizer para mim assim, Maurício, realmente seu chamado, a sua ocorrência faz sentido, ele vai me responder no celular, através de mensagens automatizadas, dizendo, já está direcionado para a secretaria correspondente, a equipe de campo já foi acionada e dentro de tanto tempo isso vai ser resolvido. Isso vai me dar o conforto como cidadão, como munícipe, de que eu fui ouvido e que eu vou ser atendido. E eu vou conseguir acompanhar esse processo de início, meio e fim. Então, o que isso faz? Isso traz o conceito justamente de inteligência do negócio. Mostra à gestão pública o quão inteligente ela pode ser para atender o cidadão. E a gente tem isso na veia, de trazer essa contribuição, porque nós todos somos munícipes, a gente precisa, em algum momento, a gente vai precisar abrir essas ocorrências e vamos querer ser atendidos. Então, nada mais claro do que a gente entender que existe uma ferramenta que vai ajudar nesse conceito. Assim, falando um pouquinho até do Agility, até tratando um pouquinho mais assim, de inteligência artificial, para o pessoal não criar assim, um cenário, falar assim, nossa, inteligência artificial é algo assim, muito diferente, algo que está fora da realidade. Não, isso não é verdade. Isso é aplicado no dia a dia, em todo momento em que nós estamos na cidade, nós não percebemos, mas isso acontece sempre. Então, nós já evoluímos muito nessa questão de tecnologia aqui no Brasil, nos municípios, e podemos evoluir muito mais. A inteligência artificial, ela é desenvolvida com algoritmos, com cálculos matemáticos que traz a melhor sugestão para um problema identificado. Então, o conceito da inteligência artificial não é uma coisa que a gente vai ter uma grande dificuldade de pesquisar para entender, mas, em curtas palavras, ela é um cálculo realmente que vai trazer sempre o melhor resultado para uma solução evidenciada. É isso. Então, a gente pode realmente ter vários cientistas que trabalham esses cálculos para a gente pode ter o uso desses cálculos e trazer para uma rotina do nosso dia a dia.
e os benefícios são imensos. Então, assim, a gente está falando de gestão pública, uma questão que também a gente estava falando é do planejamento automático. Então, o algoritmo, a inteligência artificial, ela faz todo esse planejamento que eu falei para vocês, traz uma resposta automática das ocorrências e evidencia os fatos. Ou seja, a gestão pública, no caso do gabinete, no caso dos vereadores, no caso das outras pessoas públicas que fazem a gestão, que precisa dessas informações do que foi resolvido para tomarem ações efetivas em cima do que foi identificado, essa resposta eles vão ter de pronto. A partir do momento que nós, cidadãos, abrimos o munícipes, abrimos os chamados, abrimos ocorrências, isso vai estar na ciência deles. Ações vão ser tomadas e a melhor maneira possível de tomar essa ação, o sistema vai direcionar e eles vão acompanhar, eles vão ter os números que vão evidenciar o que está acontecendo. Então, assim, para encerrar, até deixo aqui com vocês, eu agradeço novamente a poder participar e dar esse entendimento para vocês. Eu acredito que nós, sim, podemos, como uma empresa referenciada de mercado da gestão pública, atendemos Secretaria de Educação de São Paulo, atendemos várias cidades do Nordeste, atendemos o Estado do Nordeste, a Amazônia, atendemos Rio Grande do Sul, atendemos vários estados municípios do Rio de Janeiro, atendemos também com georreferenciamento em várias localidades do Brasil. Trouxemos uma solução com o nosso conhecimento para compartilhar e justamente entender esse conceito que vocês aplicam aqui em Bauru, e a gente não quer deixar o Bauru, o município de Bauru, fora desse contexto que já tem acontecido. Como já foi dito aqui, é um caminho sem volta. Assim, os municípios do Brasil já estão se adaptando ao Smart Cities. Então, vamos trazer Bauru também para essa questão de cidade inteligente, porque nós podemos ter recursos para isso, como a Aline está correndo atrás, até como a Letícia também acabou de falar. Então, existem projetos em andamento para trazer Bauru para esse contexto. Então, espero que vocês possam contribuir, eu também posso contribuir para prestar minha contribuição aqui. Então, eu me coloco à disposição, se alguém tiver alguma dúvida em relação do que foi dito, fico à disposição. Manuel, obrigado. Obrigado, Maurício, pelas explicações. Gostaria de registrar a presença aqui do vereador Segala também. E agora, finalizadas as inscrições que nós tínhamos, nós gostaríamos de abrir a população para quem queira fazer algum questionamento. Inicialmente, já tem um munícipe aqui, que mandou para nós uma pergunta, acho que vai direcionada para as secretárias. Qual o maior complicador para a implantação do modelo de cidade inteligente? Investimento financeiro ou mudança de comportamento na gestão pública? Aline, Letícia. Os dois são desafiantes, né? Eu acho que o comportamento ainda é mais desafiante do que o recurso. O recurso, é claro, ele é necessário, demanda planejamento orçamentário, mas a mudança da postura do funcionalismo público é imprescindível. Não é? É uma mudança de toda a tramitação, da forma de fazer a tratativa entre pastas com a população em geral. Então, é um processo, de fato, que eu até entendo que é importante que, quando ele venha impactando todas as pastas. Essa foi uma conversa que eu tive com o Everson, porque também tem um processo de informatização relacionado à Secretaria de Finanças, que hoje é a nossa secretaria mais informatizada. Né? Mas a maior dificuldade, por exemplo, do Everson, estou falando por ele, não está aqui, mas que nós já conversamos, é a tratativa com as outras pastas. Então, o processo de informatização e modernização da máquina pública, ele deve abranger a totalidade da máquina, de forma que todos os procedimentos, quando eles tramitam nas diferentes pastas, eles consigam dar continuidade com a mesma fluidez, com a mesma característica que vinha sendo praticado. Por isso que eu vejo que, além da questão orçamentária, que, claro, essa é uma questão importantíssima, mas, felizmente, agora, em 2019, começamos a nos planejar para investir em tecnologia e modernização da máquina, mas eu vejo que a maior dificuldade é, sim, ainda a mudança do comportamento da máquina. Aline, quer complementar?
como bem disse a secretária, reforçando um pouco o conceito, para bons projetos não faltam dinheiro. Acho que todo mundo aqui já ouviu isso, né? Então, dentro do conceito, acho que explorando um pouquinho mais o que a secretária Letícia nos trouxe, a gente também está falando do ambiente da cidade como um todo, não só a máquina pública, né? Então, as organizações, por exemplo, todas as entidades de classe, as universidades, aqueles que compõem esse sistema, né, esse ecossistema que nós chamamos, eu acredito que, desde o ano passado, esse caminho foi se abrindo também, né, muito mais pela participação e cooperação dessas organizações. Então, hoje, a gente já tem uma interação muito maior com as universidades, a própria casa, a nossa Casa aqui de Leis, estimulou esse processo, a nossa comissão também municipal fez esse trabalho para que a gente possa ter essa interação e buscar recursos onde tem. A gente tem recurso no governo federal, a gente tem recurso no governo estadual, fora fundos internacionais que a gente pode pedir. Então, mais uma vez eu digo, mesmo sem o orçamento, mesmo sem o organograma, a gente conseguiu avançar esses últimos 2 anos. Nas questões municipais, ainda 2019 está por vir com com um planejamento um pouco mais ousado, que ainda que a gente, como bem disse a Letícia, não tenha recurso previsto na sua totalidade, a gente, com um bom projeto, a gente pode solicitar. Então, eu vejo que no novo organograma, e para os senhores vereadores também, é importante ter essa atenção, né, que as nossas pastas e também o próprio gabinete, enfim, as organizações municipais, elas tenham esse poder de ter alguém de visão de mercado, de visão de futuro, de visão de cidade inteligente, porque é assim que a gente vai conseguir avançar. Obrigado, secretárias. A palavra está aberta, contribuição dos vereadores. Chiara, Segala, alguma? Bom, eu gostaria de ter uma pergunta aqui para a empresa Geoambiente, que fez uma explicação. Maurício, considerando, por exemplo, o nosso departamento de água e esgoto está aqui muito bem representado, doutor Eric Fabres, é possível, então, através de lógico, num cenário ideal, através de um georreferenciamento e utilizando-se, né, do machine learning, né, da inteligência artificial, identificar vazamentos de água e esgoto pela cidade através do georreferenciamento sem qualquer impulsionamento humano, né, simplesmente por uma alteração de imagem dentro daquilo que se analisa, né, nas vias. É possível chegar a esse nível de refinamento? Sim, sim, é possível. Através do georreferenciamento, hoje nós já temos uma célula dentro da Geoambiente que é direcionada para recursos hídricos, onde nós temos já alguns cases que já faz esse tipo de trabalho, ou trabalhos similares a esse, que, se tivermos a oportunidade, nós gostaríamos até de apresentar, porque a inteligência artificial, o georreferenciamento, o machine learning, ele traz justamente a possibilidade de você identificar o problema na sua fonte, evidenciar esse problema e apontar uma tomada de decisão para a resolução desse problema. E isso de forma sem depender exatamente da visão humana e a ação humana naquele momento de ocorrência. Então, sim, a gente possibilita, ou através da nossa inteligência, de georreferenciamento, algumas oportunidades, temos alguns cases que a gente, numa outra oportunidade, gostaria até de detalhar um pouquinho melhor, mas sim, a gente consegue realmente evidenciar e a inteligência está aí para isso. Até a questão que a Letícia estava falando, assim, o georreferenciamento hoje é realmente imprescindível para muitas questões preventivas no mercado, então no mercado público, inclusive. E até mesmo buracos em vias, né? Enfim, qualquer tipo de identificação na mudança do cenário do ambiente é possível a gente trabalhar e abrir, chamados automáticos e etc., né? Exatamente, a gente pode evidenciar algumas questões. O que a gente sempre diz para o pessoal é o seguinte: a gente precisa entender realmente o conceito, a demanda específica para avaliar. Por exemplo, um buraco em via,
uma outra condição, uma árvore que está podada, alguma situação que referencia alguma coisa, a gente pode identificar, trazer para uma linha de georreferenciamento, mas a gente precisa entender também o conceito. A gente fala de conceito o histórico daquilo. Até que ponto aquilo entra realmente no risco de ser realmente uma iminência de você tratar aquele assunto, ou se aquilo realmente é o fato natural de acontecimento e que você tem que apenas preservar e cuidar para que nada aconteça. Então, a gente precisa levar esse histórico de entendimento, é levantar realmente o que precisa ser georreferenciado e tratar no melhor contexto isso, sempre considerando o histórico para entender realmente uma ação efetiva antes de direcionar para alguma situação. Obrigado, Maurício. Acho que o Eric tem algumas perguntas. Fica à vontade, professor. Boa tarde a todos. Vereadora Chiara, vereador Rosila. Já que o DAI foi mencionado, tem direito de resposta, né? Na verdade, a nossa defasagem tecnológica é imensa, né? Eu tive uma apresentação agora de manhã de uma empresa possivelmente concorrente da sua, né? Justamente com um sistema especializado em saneamento, né? Muito interessante. Eu me sinto, quando eu vejo essas apresentações, como uma criança dentro de loja de brinquedos, porque eu sou muito favorável à informática, né? E a prova disso é que o único sistema de geoprocessamento que existe no município que funciona realmente hoje é o geoprocessamento que eu instalei no DAI em 1995. Aliás, o pessoal da apresentação de hoje me falou, pô, mas em 95 isso foi muito inovador, né? E como que eu fiz em 95? Eu não quis contratar uma empresa de geoprocessamento para implantar esse serviço no DAI. A proposta foi, vamos comprar máquinas, vamos comprar hardware, vamos comprar software, e vamos fazer cursos, e vamos criar cultura dentro do DAI. Por isso, o geoprocessamento implantado em 95 existe até hoje. Mas é muito triste notar que ele parou em 95. Nós devíamos, até 95, o que nós tínhamos? Nós tínhamos plantas enormes das quadras e ruas, em cópia heliográfica, com um contact colado por baixo, porque já estava dissolvendo aquilo, e as redes do DAI traçadas com canetinha hidrocor, né? Então, a minha proposta foi, vamos passar isso para dentro do computador, e vamos queimar esses mapas, né? E realmente, na última semana da minha gestão, eu queimei os mapas. Salvei um jogo, mandei para o Museu Histórico Municipal. E quando eu saí, eu disse, gente, ó, a base do geoprocessamento está implantada, agora é alimentar dados, né? Por exemplo, sempre que se abre uma valeta para fazer uma manutenção, vamos ver qual é o estado da rede, que material é, confirmar o diâmetro, a que distância está do alinhamento das edificações, a que profundidade está. Bom, eu voltei 20 anos depois e isso não foi feito, né? O geoprocessamento que eu deixei em 96 é praticamente o mesmo que nós temos hoje, com pequenos upgrades aí de software, né? Então, o implantar-se, é uma pergunta que a Aline respondeu agora há pouco, ou a Letícia, não me lembro, implantar um sistema passa por 3 wares, né? Hardware, software, esses são simples, né? O difícil é o peopleware, né? O difícil é você colocar o pessoal, atualizar, né? Se tivesse um upgrade de pessoa, né? Atualizar as pessoas para aquilo, para que elas absorvam a tecnologia, né? Isso foi inclusive objeto dessa discussão de hoje de manhã. Eu quero um sistema. Agora nós temos mais recursos, né? Por que não vieram essas informações para o geoprocessamento? Porque era um carimbo atrás de uma folha de papel, a folha do serviço a ser executado, atrás tinha um carimbo para colocar os dados, né? O funcionário de campo não se deu ao trabalho de colocar, ninguém se deu ao trabalho de cobrar, né? E talvez se tivesse colocado aquilo tinha virado uma pilha de papel, porque são 100 manutenções por dia, né? E não ia ter ninguém para digitar, né? Mas hoje nós temos os tablets, os smartphones, né? Que a ordem de serviço não fecha enquanto ele não digitar todos os dados, né? Então, hoje nós temos uma tecnologia mais coercitiva, né?
que impede o cidadão de fechar o trabalho sem ter feito a informação completa. E entra aí a inteligência do sistema, não fez, automaticamente o trabalho dele vai para a corregedoria, enfim, vai para quem tem que policiar isso, né? Então, a minha esperança é essa, né? Eu estou tentando trazer o DAI para o século XXI, porque ele está parado no século XX, mas não no fim, no começo. E analisar quais são as melhores alternativas de software específico para saneamento ou mais globalizado. E para este ano está dentro do nosso orçamento e nós vamos implantar a rede de comunicação que o DAI precisa para isso, né? Um rádio, uma unidade de rádio tipo Wi-Fi aí em cada unidade, né? Inclusive com circuitos redundantes, para que esses dados, isso é o que nós chamamos de telemetria, né? Para que os dados dos reservatórios, dos poços, convirjam para um centro de controle operacional em tempo real. Porque hoje nós queremos saber se o poço está funcionando. Bom, nós temos uma viatura rodando 24 horas, indo de poço em poço. São 34, estamos indo agora para 38 poços. Indo de poço em poço, ver se está funcionando. Às vezes ele passa, não, está tudo bem, está funcionando. A hora que ele chega na esquina, indo para o próximo poço, aquele poço parou. Ele só vai voltar lá horas depois. E nós vamos ficar sabendo que o poço parou porque começou a faltar água em algum lugar e o 0800 foi acionado. É assim que funciona. Nível de reservatório, a mesma coisa. Você quer saber como é que está o nível de reservatório lá do Meridota? Pega um carro aqui na Padre João e vai até lá o Meridota ver o nível, porque não temos telemetria. Então, neste ano, nós vamos implantar a rede básica de comunicação e, junto com essa rede básica de comunicação, já os primeiros sensores de nível, de funcionamento, de bombas, para que a gente possa já dar um primeiro passo em direção a um DAI um pouco mais inteligente. Era isso que eu queria colocar. Obrigado, Eric. Nós temos aqui, lembrando que nós estamos aqui interagindo com o público pelo Facebook da TV Câmara Bauru, onde nós podemos receber as mensagens, ou também pelo WhatsApp, DDD 14 981 19 55 11. Nós temos mais uma pergunta aqui, para a empresa, né, Geoambiente, através do Maurício. Maurício, é possível implementar um sistema por partes, por secretaria, por departamento, né, somente em uma secretaria ou integrando todas? E qual o tempo de implantação de um sistema integrado entre secretarias? Legal, essa pergunta até é bem importante para saber. Sim, é possível a gente fazer fragmentado, tá? Porque realmente não são todas as secretarias que acabam tendo um aporte financeiro, acabam tendo o seu orçamento para esse tipo de momento, para esse momento que a gente tem a necessidade. E claro, também é evidente que tem algumas outras que têm demandas muito mais urgentes do que outras secretarias que ainda estão conseguindo dar vazão para o que acontece. Então, a gente procura justamente sempre aconselhar a gestão pública e dizer o seguinte: vamos pegar as prefeituras que realmente têm aquelas necessidades, realmente que tem uma demanda que realmente está parada, que precisa ser tratada, que nós precisamos dar vazão, trazer para a mesa, estudar o melhor negócio para a gente poder fazer essa implantação. Como o sistema já é em nuvem, já está direcionado, é uma aplicação já construída. Em falar em construída, quero até abrir um parênteses e dizer para vocês, deixar isso muito claro, que a FAPESP, que é a Fundação de Amparo do Estado de São Paulo, ela foi a fomentadora desse projeto nosso do Agility. Então, assim, o ano passado, a FAPESP investiu para que nós pudéssemos desenvolver e contribuir com a Smart City, com esse conceito e trazer isso para vocês. E como a solução já está desenvolvida e está em nuvem, então, para nós, a implementação é muito mais tranquila, é muito mais fácil. Dependendo, claro, evidente, do cenário que for apontado, nós conseguimos até em 3 meses colocar em operação. Então, assim, depende da demanda, da efetividade, do tamanho da secretaria, da quantidade de munícipes, quantidade de chamados que são ocorridos durante um certo período de tempo. A gente vai avaliar todos esses condicionamentos, vamos levar isso para a mesa, vamos estudar um plano, um projeto, para poder colocar isso em prática. Mas já posso adiantar que municípios do tamanho de Bauru, a gente não levaria mais de 3 meses para colocar em atividade. Agradeço.
As perguntas estão abertas. Alguém mais? Nelson Fio, fique à vontade ali, utilizando o microfone de à parte. Representando o Movimento Popular. Nelson Fio, Movimento Popular. Queria uma informação, como que você falou num buraco na rua, como que o seu Zezinho lá do meu bairro, que é na periferia, vai saber passar essas informações, ele vai ter informação de como ele deve... E outra coisa, fazer uma reivindicação. Uma vez eu fiz uma reivindicação para primeiro a população falar e depois os vereadores. Aí falaram que não podia. Daí eu consultei realmente aí eu consultei a lei orgânica e consultei o regimento interno, então está previsto que primeiro é a fala dos vereadores. Aí a minha reivindicação, que as audiências públicas sejam, na sua maioria, à noite, porque durante o dia, se tiver dois da cidade que quer ver assim, não tem aqui, tem eu e tem mais um rapaz aí que ele não é de nenhum, não mexe com política, não, ele só veio acompanhar. Aí hoje no jornal falou que está fazendo as audiências durante o dia para economizar as horas extras. Aí me veio faço uma pergunta. Tem algum, para fazer algum critério de hora extra, pode ser 40 horas mensais, 50, 60, e se ultrapassar, faz um banco de horas. Eu já trabalhei numa empresa que fazia banco de horas. Eu acho que ela é privada. Agora, a Câmara é da população. Você olha bem e fala assim, a Câmara é do povo. E o povo não pode participar, porque no horário desse horário está todo mundo trabalhando. Isso que a minha reivindicação é rever e faça algumas audiências, não precisa ser todas, mas faz algumas audiências à noite, para pelo menos o pessoal do movimento popular participarem, porque eles não participam. Fio, obrigado pela pergunta. Nós vamos inverter a ordem de resposta, né? Primeiro eu vou responder aqui em nome da Câmara. Está aqui o nosso presidente da Câmara Municipal, né? Enfim, todos os direcionamentos são dados aqui por ele. Obviamente, a gente tem que prestar contas ao Tribunal de Contas, né? O presidente da Câmara tem que prestar contas ao Tribunal de Contas. É por isso que as nossas audiências, né, elas são transmitidas ao vivo, elas são gravadas, né, e ficam à disposição da população no YouTube, né, no site da TV Câmara e também no Facebook, né? Todo mundo tem o devido acesso e a possibilidade de participação assistindo através desses canais. Em relação a outra pergunta, nós colocamos à disposição do Maurício. Certo. Senhor Nelson, então, respondendo até a pergunta do senhor, realmente a gente precisaria evidenciar o que acontece numa via pública. Hoje, como o senhor citou, um caso de uma pessoa mais simples, um caso de uma pessoa que realmente mora um pouco mais afastada do centro de uma cidade, um centro comercial, e a pessoa precisa realmente de abrir um chamado, ter realmente uma ocorrência evidenciada para aquilo que ele está precisando, para aquela sua necessidade. Hoje, como que ela faz isso? Como que ela sofre com essa dor? Ela, de alguma forma, ela faz essa comunicação ou para alguém ou através de algum recurso, porque ela não gostaria de continuar com aquela dor, com aquele impedimento dela de executar, de repente, uma tarefa, de repente, de participar até de caminhar por uma via pública. Ele quer comunicar. Se ele realmente não evidencia aquilo por um celular, porque ele não tem um contexto ainda de usar um celular, se ele não tem acesso à internet, porque ele tem isso, hoje nós já identificamos isso através de consultas públicas, que hoje a comunicação virtual ela tem sido cada vez mais difundida. Se é uma pessoa muito simples, ela tem acesso a outras pessoas de comunidade. Para isso, nós identificamos líderes de comunidades que traz esses projetos para nós, que traz essas dores, essas demandas. Aí é que evidencia um líder de comunidade
comunidade, é quando ele entende a dor da sua comunidade e busca uma plataforma inteligente para comunicar essa dor. Então, a gente identifica esses líderes e traz ele para trabalhar conosco, para eles identificarem essa dor e trazer. Então, vai aí o papel do líder da comunidade. Então, se essa pessoa tem essa dificuldade, é muito possível que ela consiga realmente evidenciar, entender qual é o seu líder de comunidade e comunicar que ele sim poderá buscar uma solução e trazer para a gente. Tá bom? Acredito. Obrigado, Maurício. Na verdade, até complementando essa resposta, o Nelson Fio, o que eu entendo é que, por georreferenciamento, não precisaria nem de acionamento da população, né? A própria imagem, né, o satélite já identifica que ali há um buraco e aciona a prefeitura em tempo real, né, praticamente, sem a necessidade, a simples alteração do ambiente, né, da rua, já há uma identificação pela própria máquina de que ali existe um problema, que possivelmente é um buraco, e o acionamento da respectiva secretaria para que ali faça o seu procedimento. Então, a pessoa que não tem acesso, que tem dificuldade de falar com a prefeitura, né, seria muito beneficiada em relação à própria máquina fazendo essas apurações para ela e levando em tempo real essa demanda para a população. Alguém mais quer fazer alguma observação, alguma pergunta? Bom, eu não tendo mais perguntas, eu agradeço a presença de todos. Eu gostaria de dizer que para nós é sempre muito proveitoso, como eu disse, infelizmente nós temos aqui poucos gestores municipais, mas espero que todos se interessem pelo tema e assumam as suas atribuições de realmente seres pensantes da nossa administração, aqueles que estão ali investidos, capacitados, para que possam pensar o nosso município a curto, a médio e a longo prazo e façam os seus devidos projetos, as suas ações relacionadas a isso. Fico contente aqui quando vejo aqui que o Eric esteve aqui, enfim, fez uma implantação em 95, já está buscando uma implantação de um novo modelo de controle lá no Departamento de Água e Esgoto, nessa gestão em que está, Letícia preocupada também com os processos, que ainda se tornam um pouco burocráticos dentro da secretaria, e nós temos alguns exemplos disso, infelizmente não é por vontade dela, mas é por vontade do sistema que nós já temos há longos anos na nossa cidade. E a Aline tem corrido bastante, secretária de Desenvolvimento, para que essa ideia de inovação, ideia de um mundo atual, talvez não seja nem inovação, é um mundo atual, que todas as empresas privadas já vivem, hoje, em todas as rotinas normais, sejam implantadas no nosso município. Já passou da hora, nós temos essa necessidade. Eu espero que, de uma maneira simples, levem, como resultado dessa audiência, e é isso que a gente tem a expectativa, de que haja a possibilidade de implantação de um simples workflow, de integração, e isso eu tenho batido desde o início do meu mandato, uma integração entre a população, secretarias de um modo geral, que são muito desconexas no nosso governo, e Câmara Municipal. Se houver um workflow inicial, não precisa nem implantar o machine learning, a inteligência artificial nesse momento, mas se integrar todas essas secretarias para que não haja retrabalho, para que não haja desperdício de tempo, para que haja o atendimento à população de uma maneira adequada e facilitada, porque hoje nós estamos na era do smartphone, toda a população tem acesso ao smartphone e a comunicação é através dele. Todos os chamados podem ser abertos pelo smartphone, não mais pelo 0800, não mais pelo poupa-tempo, não mais por uma ida à secretaria. É um simples processo de workflow, e nós não estamos falando de orçamento absurdo, nós sabemos, conhecemos várias empresas de tecnologia, inclusive de Bauru, que são capacitadas e muito capacitadas para esse tipo de trabalho. Então, esse processo é simples de se fazer. Comece fazendo o possível, para que depois
caminhe para aquilo, né, que se torna aí um pouco mais complexo, que é esse trabalho de inteligência artificial, de machine learning, mas que está aí para que todo o governo possa se utilizar. Então, fico contente com todas as explanações, as possibilidades. O Maurício, que também veio, né, trazer para nós um conceito desenvolvido junto à fundação aí do Estado de São Paulo, e que certamente contribuiu muito para que a gente possa sair daqui, né, mais energizado, né, com a cabeça mais aberta e com novos projetos pela frente. É assim que a gente espera que ocorra na nossa cidade, no nosso governo. O que depender de nós, certamente continuaremos insistindo, continuaremos falando, continuaremos sendo um fã de primeira mão da tecnologia, em especial que isso possa ocorrer na nossa cidade. Nós temos tudo nas mãos para fazer de Bauru uma cidade modelo nesse sentido, porque nós conhecemos poucas cidades que têm investido nisso. É um negócio simples, é um negócio a curto prazo, mas que, infelizmente, nós não estamos despertando para isso. Espero que a gente possa despertar e se tornar, logo aí, 2020, um modelo para que outras cidades do Estado de São Paulo tenham Bauru como referência. Então, nada mais e ninguém mais querendo fazer uso da palavra, esta presidência agradece a presença de todos e dá por encerrada a audiência às 16h17. Muito obrigado a todos.